Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que o Senhor nosso Deus ele possa derramar sobre a tua vida chuvas de bênçãos, nesta tarde fria, em São Gonçalo. E hoje nós estamos aqui para darmos continuidade à leitura da Palavra de Deus, que é o livro de 2 Reis 21. E nós vamos ler hoje um total de, se não me engano, 26 versículos. E como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra. O nosso objetivo aqui é termos conhecimento da palavra de Deus. É como o médico. O médico, ele se forma, o médico, ele inicia o seu trabalho, mas ele sempre está praticando o estudo, porque senão ele fica para trás. O advogado, a gente sabe que muitas das vezes as leis, de cada país muda dia após dia, e se o advogado, ele não tiver ali por dentro da sua matéria, do seu estudo, como é que ele vai poder resolver tal situação? E nós como cristãos, irmãos, não é simplesmente nós lermos a Bíblia quando o pastor, pede para todo mundo ficar de pé, abra a tua Bíblia, versículo, capítulo, livro, e só isso. Não, nós precisamos também nos alimentar desta palavra maravilhosa. E hoje nós estaremos no segundo livro de Reis 21, e eu tenho certeza que mais uma vez nós iremos aprender com esta passagem bíblica. Amém? Eu sou o teu irmão em Cristo, presbítero Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Compartilhe aí o nosso canal para que mais pessoas também possam se achegar para junto nós meditarmos nesta palavra maravilhosa. Então vamos agora a leitura da palavra de Deus. Vamos lá? Segundo livro de Reis 21, verso 1 diz assim: A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Efisiba. Verso 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrava das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. O verso 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Verso 4.
e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome. Verso 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Verso 6. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Verso 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Verso 8. E mais: não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhe tenho ordenado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhe ordenou. Verso 9. Porém não ouviram, porque Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Verso 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo, verso 11: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizera os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Verso 12. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Verso 13. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e imparei e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. Verso 14. E desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-ei na mão dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Verso 15. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Verso 16.
Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 17. Quanto ao mais dos altos de Manassés, e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Verso 18. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uza, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vamos para o segundo tópico, que é 2 Reis 21 e verso 19. Amon é um mau rei e os seus servos o matam. Você observa que Manassés, ele não agiu, vamos dizer assim, conforme agiu o seu papai, né, Ezequias. Você vai ver que ele age de uma forma completamente errada, né? Uma forma para poder irar o Senhor nosso Deus. E aí quando entra Amon, que nós vamos ler agora, você já vê aqui o texto, né? O cabeçalho do texto aqui, já dizendo que Amon também praticamente foi igual a Manassés. Então vamos à leitura? Segundo livro de Reis 21 e verso 22. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Mesulemete, filha de Arrus, de Jotiba. Verso 20. E fez, observa, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Verso 21. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu aos ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Verso 22. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Verso 23. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Verso 24. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, reinar em seu lugar. Verso 25. Quanto aos mais dos altos de Amon, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Verso 26 e final. E sepultaram na sua sepultura no jardim de Uza, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém?
Então foi aí esta leitura desta palavra maravilhosa, aonde mais uma vez a gente faz aquela observação, né? A diferença daquele que dá ouvido à voz de Deus e a diferença daquele que cria, né, o seu alto poder e faz tudo conforme a tua vontade e praticamente erra todo o seu caminho, todo o seu destino. Você observa que Manassés, quando vai reinar, ele, ao invés de copiar, né, o seu pai Ezequias, você vai ver que ele faz ao contrário. Tudo aquilo que Ezequias derrubou, que era os altares, né, que adoravam a Baal, os bosques, tudo aquilo Ezequias ele derrubou. Mas quando Manassés, seu filho, começa a reinar, ele começa a praticar novamente uma nova crença àquele lugar, porque Ezequias adorava ao Deus vivo, dava crédito aos mandamentos de Deus. E a gente vê, irmãos, que o propósito de Manassés era exatamente irar o Senhor nosso Deus. Sabe, muitas das vezes aquela pessoa que era cristão e de repente se afasta dos caminhos do Senhor e começa a praticar todo o erro, todo o pecado, toda a injustiça, conhecendo sim a verdade. Manassés, ele sabia que não poderia edificar altar, que não poderia levantar altar para Baal, não poderia se curvar diante de ídolos ou de outros deuses. Mas ele vai e faz exatamente isso. E eu achei interessante aqui que quando o Senhor começa a falar com Manassés, por causa das abominações, né, que ele fez, você vai ver que o texto vai dizer para nós que o Senhor, Deus de Israel, versículo 12, eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Aí eu te pergunto, será se Manassés não sabia do poder de Deus? Que o Senhor, ele dá vida, mas ele também é justiça. Você observa que o Senhor falou que quem ouvisse falar de Judá, de Jerusalém, a respeito do mal que o Senhor colocaria, os seus ouvidos, as suas orelhas, iam ficar tinindo, né? Quer dizer, zunindo, de tão grande seria esse mal. E você vê que o Senhor fala que estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, o prumo da casa de Acabe, limparei Jerusalém como o que limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a face. E eu fico pensando quando estas palavras, né, chegou ao conhecimento de Manassés, eu fico imaginando, né, aquela imaginação, qual será que foi a reação dele? De arrependimento? Não, porque senão ele teria se arrependido. E se ele tivesse se arrependido, o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. E você vai ver que de tudo o que Manassés ele fez, de andar, né,
mal aos olhos do Senhor por causa do seu pecado, chega o momento em que Manassés, ele dorme e ele é sepultado no jardim da sua casa de Uza. E aí entra quem? Amon, filho de Manassés. Rapidinho, vamos concluir aqui. Amon, ele entra para ser o rei, mas a maldade dele era tão grande que os próprios que estavam com ele, os próprios servos, os próprios trabalhadores entraram na casa dele e ali mataram o rei em sua própria casa. E aí quem vem novamente, ou melhor, para reinar, a palavra do Senhor diz que no verso 26, e sepultaram na sua sepultura no jardim de Uza, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Segunda-feira nós vamos falar um pouquinho sobre Josias, né? Nós vamos lermos esta palavra para nós termos também um compreendimento de 2 Reis 22, a partir do verso 1. Amém? Então, meus amados, que Deus abençoe. Quero desejar um ótimo final de semana para todos vocês. Que o Senhor venha cobrir o teu lar, a tua família. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. Quero avisar o nosso irmão Anderson, né, que está acampado, não, como é que se diz, né? Está trabalhando, né? Ele está trabalhando lá em alto mar, acompanhando também a nossa live. Nós estamos orando em teu favor também. Amém? Então vamos agora falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, Pai, sobre a vida, Senhor, deste irmão, sobre a vida desta irmã, este lar, esta família. Eu peço a Ti, Senhor, abra o nosso entendimento para com a Tua palavra. Nos alimenta, Senhor, cada vez mais. Eu peço a Ti, Senhor, me dê graça, me dê condição, Pai, para nós estarmos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde, meditando na Tua palavra. Senhor, nos dai graça. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Eu te agradeço por mais um mês, né? Esse mês que foi um mês, vamos dizer, muito complicado, mas eu te agradeço porque eu estou aqui para poder falar contigo, agradecendo mais o dia de hoje. Senhor, sejas conosco, Pai. É o que eu te peço. Eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Quero mandar a paz do Senhor também para todos, né, que têm acompanhado a nossa live, para todos que têm deixado aí o seu comentário, que o Senhor possa cobrir cada um de vocês esse final de semana, né? Hoje é sexta, amanhã é sábado, depois domingo, e aí depois começa tudo de novo. Amém? Então que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à tua casa. E se chegar, existe um Deus que pode tudo na tua vida. Deus abençoe.